Semifinal e agora vai ter a semana toda livre para poder treinar e principalmente recuperar jogadores. Vamos lembrar que o Vasco da Gama sofreu com uma virose bem séria na semana passada, justamente na sua estreia na fase de grupos da Libertadores. 12 atletas do grupo foram afetados por essa situação, estavam debilitados, alguns não puderam jogar. O Wagner, por exemplo, teve que sair no meio do jogo com febre. Então o técnico Zé Ricardo vinha de recuperar esses jogadores em função disso. Ainda tem o desgaste, logicamente, do calendário, disputando Libertadores e disputando também junto às etapas do Campeonato Carioca. Então agora realmente uma semaninha de treino para recuperação total. A virose já não é mais nem muito assunto aqui, mas enfim, se tiver tido algum resquício disso, esse é o momento. E além disso, as lesões. A gente já começa a sentir que o técnico Zé Ricardo vem tendo alguns problemas relacionados a isso, a essa agenda forte. É o caso, por exemplo, do meia Evander, que ontem teve que na partida de ontem, não de anteontem, contra o Botafogo, precisou ser substituído, fez exames e está diagnosticado com estiramento de grau 1 no músculo posterior da coxa direita, vai ter que fazer tratamento aí, talvez volte para a partida de meio de semana, para essa disputa de semifinal do Campeonato Carioca. O lateral Henrique também teve estiramento na coxa, a coxa esquerda, acabou desfalcando o time no clássico contra o Botafogo. O atacante Paulinho vinha lidando com problemas na virilha, conseguiu jogar, mas ainda assim já tinha revelado pra gente que estava sentindo um desconforto. Então é super importante nesse sentido também, de poder recuperar os jogadores. Com a situação do Evander, né, que agora entra em recuperação, mas ainda não se pode ter muita certeza, cresce aí a expectativa de que o meia Giovanni Augusto possa assumir aí o meio-campo, retornar, ele que estreou já sofrendo uma lesão no jogo contra a Portuguesa, um dos reforços do Vasco, vinha tratando e a gente já vê ele treinando em campo. Vou pedir agora para o nosso cinegrafista Daniel Lixotti mostrar um pouquinho desse treino que a gente está acompanhando aqui, em que o Giovanni Augusto está presente. A gente está acompanhando um treino feito só com reserva, jogadores que não atuaram os 90 minutos do clássico, e o atleta está em campo, já se mostrando recuperado desse problema que acabou tirando ele de jogo, né, das partidas, dos compromissos do Vasco. Então logo ele estreou, sentiu o joelho logo na estreia contra a Portuguesa. A gente vai acompanhando aí um dos problemas que o técnico Zé Ricardo tem para resolver, que ficou flagrante, bem claro, mais uma vez durante o clássico contra o Botafogo, é a questão das bolas aéreas. O Vasco sofreu nessa temporada 23 gols, é a zaga mais vazada da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série A do Brasileiro nessa temporada, segundo dados do site FUTDados, e desses 23 gols sofridos, 14 são de bola parada. Então, é importante que o técnico Zé Ricardo continue trabalhando essa situação para poder minimizar esse problema, uma questão que ele próprio comentou durante a entrevista coletiva no pós-jogo. Vai ter essa semana para treinar, como você dizia, o calendário do Vasco vai ter esse jogo de meio de semana, a semifinal do Campeonato Carioca. Pela Libertadores da América, volta a campo só no dia 4 de abril, uma quarta-feira também, vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão e estreia no Campeonato Brasileiro só mais para frente. No dia 15 de abril, um domingo, vai estrear contra o Atlético Mineiro jogando em casa. Se avançar da semifinal para a final do Campeonato Carioca, aí sim vai ter mais um compromisso, 2 domingos, a disputa da final vai ser no dia 1º e dia 8 de março, 2 jogos, mas essa vaga o Vasco ainda precisa garantir jogando a semifinal. O adversário ainda não se sabe, questões de tabela, é preciso aguardar aí os próximos jogos para que o Vasco saiba quem vai enfrentar na semifinal dessa competição. A gente vai continuar acompanhando as atividades por aqui, William. A assessoria de imprensa ainda não revelou quem é o atleta que vai conversar com a gente vai tentar sentir um pouquinho com relação a essa questão da bola parada, como é que foi a conversa depois dessa derrota no clássico. O técnico Zé Ricardo, que não sabia o que era perder um clássico há 20 clássicos disputados sem perder, acabou tendo essa situação. Vamos ver como é que está o clima por aqui e a gente vai pedindo passagem ao longo da programação para ir atualizando essas informações direto aqui do CT das Vargens, do Centro de Treinamento do Vasco da Gama. William. Valeu, Débora. Informações do Vasco, nesse momento se preparando para a semifinal do Campeonato Carioca. Semifinal agora de Taça Rio, depois tendo o Campeonato Carioca. Vamos falar da vitória do Galo, na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, aí de volta, certo? Sim, 2 jogos. Quartas de final, um jogo só, agora já temos 2 jogos para a semifinal e final, e o Galo venceu o Coelho. Com polêmica de arbitragem ou sem polêmica de arbitragem? De novo, né? Com polêmica de arbitragem. Inclusive, em reunião na Federação Mineira de Futebol, vai ser definido agora um sorteio para árbitros de fora.
nos jogos do final de semana. Primeiro tempo do Atlético bem bom, viu, William? Você está vendo aí um gol que perdeu o Ricardo Oliveira, uma boa jogada, né? Com o Luan ali pelo lado direito, Patrick, e o Ricardo Oliveira perdeu o gol. E aí, uma das polêmicas. Teve um toque no primeiro momento, olha lá. Subiu, tocou. Essa é a dúvida. Porque se tocou, aí o Ailon tá impedido no segundo lance. Se não tocou, o Ailon não estava impedido, ele faz o gol. Só que aí é o seguinte... não sei. Difícil. Não sei. Difícil, cruel. Você vai cravar qualquer coisa ali, assim... Ali eu não vejo nenhum desvio na bola. Para mim a bola passa direto ali, não dá a impressão nem que resvalou. Mas... E esse aí um lance bobo do Rafael Moura, né? Que a bola ia entrar, a bola estava entrando, a bola não tinha a menor possibilidade de não entrar, e o Rafael Moura completamente impedido, toca na bola, e depois que acaba o jogo ele fala também que tocou na bola, e aí ele tira a besteira, a validade, né, do gol. Ansiedade de centroavante. Querendo fazer o gol de qualquer jeito. Mas o primeiro tempo do Atlético voltando muito legal. Um time bem organizado defensivamente, que saía bem para o jogo. Um dos melhores jogos do Atlético. Do primeiro tempo? Sim. Segundo tempo do América começou muito bem. O América neutralizou o Atlético, atacou. Inclusive isso foi tema nas duas coletivas. Atacou mais. O técnico Thiago Largue teve que tirar o Elias, porque ele entendia que o Elias estava saindo muito, participando muito como meia. E aí ele coloca o Gustavo Blanco. Aos poucos o Atlético volta a respirar no meio campo, e ele fez boas mexidas ontem, e o Casares vindo mais de trás, participando bem do jogo. Ele tem sido prestigiado, o Atlético tem investido de novo no Casares nos últimos jogos, até em detrimento do Otero, que vinha jogando bem, mas está ficando mais no banco. O Luan bem também nos dois, desde que entrou, Luan bem, e o Casares faz o gol. Teve chances no América até o último minuto. O jogo ficou um jogo legal no segundo tempo de se ver. Primeiro tempo, domínio do Atlético. Segundo tempo, América melhor, mas depois o Atlético igualou de novo. Não dá para falar que está definido, mas dá para falar que a vantagem se tornou uma vantagem boa. Assim como quarta-feira, o Cruzeiro fez um jogo, esse é o lance perdido, né, pelo Luan. O Cruzeiro fez um jogo não fez um jogo tão bom, mas fez um jogo muito inteligente, pragmático. Seguro. Contra o Tupi, e já tinha a vantagem e ampliou a vantagem. O Atlético pode perder de 1-0, é isso? Não. Pode empatar. Porque a vantagem antes era do América. Sim. Tá. Vamos ouvir o que os jogadores falaram sobre a partida. Um jogo difícil. Uma equipe bem montada, que é a equipe do América, sabia que é um clássico. Decidido por detalhe, a gente teve uma chance aqui com o Ricardo, poderia dar uma tranquilidade, mas o jogo é assim, uma hora vai sobrar outro, como sobrou pro Casares ali, foi feliz com a dividida, conseguiu fazer o gol. Não tem nada definido ainda, tem mais 90 minutos, entrar atento pro domingo pra gente poder, quem sabe, ir pra final. Acho que é complicado fazer qualquer tipo de análise, né, a respeito da arbitragem, no meu ponto de vista de dentro do campo. Eu acho que eles acertaram nos dois gols, tá? Houve impedimento no primeiro tempo, e aqui o Rafael, ele toca na bola, o Moura, né? Mas faz parte do jogo, cara, faz parte do jogo. A gente entende que é muito complicado para os árbitros, para os bandeiras também. Uma partida que os jogadores se empenharam muito. A gente viu que eles se comprometeram e conseguiram impor um melhor futebol no primeiro tempo. No segundo tempo, o futebol, a América entrou bem no segundo tempo, a gente teve algumas dificuldades ali, mas dos 15 para frente do segundo tempo a gente também conseguiu retomar o controle da partida. É uma vantagem, mas é uma vantagem que significa muito pouco. São 90 minutos, a gente sabe que tem uma equipe forte do outro lado, a gente vê que é um jogo bem parelho, mas acreditamos que a gente vai conseguir se preparar e conseguir buscar essa classificação aí no domingo. Muito bem. É óbvio que o programa ainda não acabou, mas ele acabou para você. Foi suspenso? Para você. Você está suspenso. Isso demorou a acontecer. Vai ficar o auxiliar dele, né? Exato, vai ficar o Cebola ali. Vou representar. Muito obrigado, Mário Marra. Explique para os fãs de esporte por que você está partindo mais cedo. Teve um lance de indisciplina aqui com o Zé Elias. Sérgio Ramos, talvez um pouco, ou foi indisciplina mesmo? Veio no carrinho desleal,
Eu errei. Sérgio Ramos. Né? Fica uma coisa meio Sérgio Ramos, essa tua saída assim do nada. Vai ao médico. Fala sério aqui, o Mário Marra vai trabalhar no jogo da seleção brasileira, né, contra a Rússia, vai participar da transmissão. E a gente vai liberar ele um bocadinho mais cedo para chegar tranquilo, sossegado, preparar, poder almoçar um pouquinho e se teletransportar para Moscou com tranquilidade, chegar lá numa boa. Manda um abraço pro Hoffman, viu? Sim. Chegar lá, tá bom? Melhor evitar, né? Talvez. Mande um abraço para aquele senhor que vai trabalhar com você hoje. Sim. Daqui a pouco, pode falar o nome dele? Não, Oscar Ulisses. Pode falar, pô. Um dos caras mais bacanas, e se eu tô aqui é porque... Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O Zé manda mensagem pra ele em todo jogo. Milhão. Como é chato todo o Zé Elias. Todo jogo o Zé Elias fica ali. É meu espelho, assim, minha referência. Boa transmissão pra vocês. Mas nas mensagens ele não fala isso não. Não, né?